3.000 anos antes da primeira igreja ser construída, Deus fez um acordo com um homem. Para selar esse acordo, ele disse ao homem que cortasse 5 animais ao meio e alinhasse as partes. Então, Deus fez o homem adormecer e caminhou entre as metades ensanguentadas, sozinho. As duas partes deveriam caminhar juntas. As duas partes deveriam jurar com as suas vidas. Mas Deus assumiu os 2 lados do juramento. Então, quem era esse homem e por que Deus o escolheu entre todas as pessoas da terra? Se você quer entender por que Deus escolheu Abraão, primeiro precisa entender do que Abraão estava se afastando. E do que Abraão estava se afastando era a civilização mais avançada do planeta. A cidade de Ur ficava no crescente fértil do sul da Mesopotâmia, no que hoje é o sudeste do Iraque. E quando eu digo cidade, não me refiro a um aglomerado de cabanas de barro ao redor de um poço. Ur, no 3º milênio antes da nossa era, era uma metrópole. No seu auge, sob a 3ª dinastia, cerca de 2.000 anos antes de Jesus, Ur tinha uma população de aproximadamente 65.000 pessoas, o que a tornava uma das maiores cidades do mundo inteiro naquela época. As ruas de Ur eram organizadas em grelhas. As casas tinham 2 andares, com pátios interiores, sistemas de drenagem e capelas privadas no rés do chão. Arqueólogos descobriram escolas onde as crianças aprendiam matemática e escrita em caracteres cuneiformes em tábuas de argila. Havia tribunais, corporações de ofício e uma economia complexa baseada na agricultura, na produção têxtil e no comércio de longa distância que se estendia desde o Vale do Indo, no atual Paquistão, até as margens do Mediterrâneo. E só o sistema de canalização teria impressionado os romanos 2.000 anos depois. As casas em Ur tinham tubos de drenagem em terracota que corriam sob o chão. Os mais ricos tinham casas de banho privadas. Algumas residências tinham 13 ou 14 divisões dispostas em torno de um pátio central, onde as famílias se reuniam ao final da tarde. Se você estivesse num desses pátios e olhasse para cima, veria as mesmas estrelas que Deus um dia usaria para ilustrar uma promessa. Mas a estrutura que dominava tudo, aquela que se podia ver a quilômetros de distância enquanto se aproximava da cidade, pela planície plana da Mesopotâmia, era o grande zigurate. Imagine uma enorme pirâmide em degraus erguendo-se a mais de 20 metros de altura, construída com milhões de tijolos de barro, o seu interior reforçado com camadas de esteiras de junco trançado e as suas superfícies externas revestidas de tijolo cozido e betume. No topo ficava um pequeno templo, e esse templo era a morada de Nana, o deus da lua. Nana, também conhecido como Sin, era a divindade padroeira de Ur. Tudo na cidade girava em torno dele. O calendário era organizado segundo os ciclos lunares. As festas, os sacrifícios, os ritmos econômicos de plantio e colheita estavam todos ligados às fases da lua e à adoração desse deus. A suma sacerdotisa de Nana era frequentemente a própria filha do rei. O complexo do templo não era apenas um centro religioso. Era o coração administrativo e econômico de toda a cidade-estado. E a adoração de Nana não era algo casual. Era totalizante. Todas as transações comerciais em Ur passavam pela economia do templo. Reservas de grãos, oficinas têxteis, registros de gado, tudo era gerido pelos escribas do templo. Ser cidadão de Ur significava ser adorador de Nana. Não havia distinção entre vida cívica e vida religiosa. Eram a mesma coisa. Este era o mundo onde Abraão nasceu. Isto era o normal, mas há algo que se perde nas versões simplificadas da escola dominical. Ur não era apenas religiosamente pagã, era intelectualmente sofisticada de maneiras que tornam a história de Abraão ainda mais surpreendente. As escolas de escribas de Ur produziram alguns dos textos matemáticos mais avançados do mundo antigo.
Os estudiosos sumérios de Ur e das cidades vizinhas já tinham desenvolvido um sistema numérico de base 60, razão pela qual, ainda hoje, dividimos as horas em 60 minutos e os círculos em 360 graus. Tinham observações astronômicas sofisticadas, rastreavam os movimentos de Vênus, previam eclipses lunares e mapeavam constelações com uma precisão notável. Estas não eram pessoas primitivas a tatear no escuro. Eram mentes brilhantes a construir uma civilização de extraordinária complexidade. E todo o seu talento era enquadrado, dedicado e orientado em torno de um sistema religioso que adorava a lua. Então, quando Deus chamou Abraão para fora deste mundo, não estava a puxar um pastor ingênuo de uma aldeia poeirenta, estava a puxar um homem do coração intelectual e espiritual pulsante da civilização humana. É como se Deus tivesse ido ao meio das maiores universidades do mundo, ou ao centro da inovação tecnológica, e dissesse a alguém inserido na visão de mundo mais dominante da época: tudo o que te ensinaram está incompleto. Segue-me. E é aqui que a história é mal compreendida. Tendemos a imaginar Abraão como um proto-monoteísta, alguém que já tinha inclinação para o Deus verdadeiro, alguém que só precisava de um pequeno empurrão na direção certa. Um homem sentado na sua tenda a contemplar as estrelas, já questionando os ídolos ao seu redor. Essa é uma tradição muito posterior. Vem do Midrash rabínico, escrito milhares de anos depois de Abraão ter vivido. Histórias bonitas sobre o jovem Abraão a destruir os ídolos do seu pai e a debater a lógica do politeísmo. Essas histórias são significativas, carregam peso teológico. Mas o texto do Gênesis em si conta uma história muito diferente. Josué, capítulo 24, versículo 2. O texto é direto. Diz que Terá, o pai de Abraão, servia outros deuses. O verbo hebraico usado é avad, que significa servir ou adorar. É o mesmo verbo usado para descrever os israelitas a servir o faraó no Egito. Terá não se envolveu superficialmente com a idolatria. Era devoto dela. E o seu filho cresceu nessa devoção. Atos capítulo 7 confirma isto quando Estevão, no seu discurso perante o Sinédrio, descreve o Deus da glória aparecendo a Abraão quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de viver em Harã. A implicação é clara: Abraão não procurou Deus, Deus procurou Abraão. A iniciativa foi inteiramente divina, e este é o primeiro choque da história de Abraão. Deus não escolheu o homem mais justo disponível. Escolheu um homem inserido numa cultura pagã, filho de um adorador de ídolos, morador de uma cidade cuja identidade inteira estava construída em torno da adoração de uma divindade lunar. Escolheu alguém que, por qualquer critério mensurável, deveria ter sido o último da lista. Mas era exatamente esse o ponto. Porque se Deus tivesse escolhido alguém que já fosse justo, que já estivesse a procurar, que já tivesse inclinação para o monoteísmo, então a história seria sobre mérito humano. Seria sobre Abraão a conquistar o seu lugar através de realização espiritual. E isso é precisamente o oposto do que a história de Abraão foi concebida para ensinar. A eleição de Abraão é uma história sobre graça antes de a palavra graça ter sido inventada. E para compreender quão radical isto foi, é preciso ver de perto como era a religião de Ur. Porque não era apenas teologia abstrata, era algo visceral. Em 1922, o arqueólogo britânico Leonard Woolley começou a escavar os túmulos reais de Ur. O que ele encontrou ali mudou para sempre a nossa compreensão da civilização mesopotâmica. Os túmulos continham uma riqueza impressionante. Capacetes de ouro, batidos tão finos que se podia ver o trabalho artesanal em cada curva.
joias de lápis-lazuli importadas de Minas, no que hoje é o Afeganistão, a mais de 2.400 quilômetros de distância. Harpas decoradas com cabeças de touro, feitas em ouro e prata. A arte rivalizava com qualquer coisa produzida no Egito, mas a descoberta mais perturbadora não foi o tesouro, foram os corpos. No túmulo da rainha Puabi, Woolley encontrou os restos mortais de dezenas de servos, soldados, músicos e criados, todos dispostos em filas ordenadas, todos aparentemente tendo consumido veneno e morrido voluntariamente para acompanhar a sua rainha na vida após a morte. Um túmulo, conhecido como o Grande Poço da Morte, continha os restos de 74 pessoas, na sua maioria mulheres, vestidas com trajes elaborados, deitadas em filas ordenadas, como se simplesmente tivessem se deitado e adormecido. Woolley encontrou uma mulher que parecia ter chegado atrasada à cerimônia. Tinha uma fita de prata para o cabelo enrolada no bolso, ainda por colocar. Ela chegou, deitou-se entre as outras e morreu antes de poder terminar de se preparar. Isto era morte ritual em massa. Sacrifício humano numa escala organizada e institucional, e estava ligado ao sistema religioso em que Abraão cresceu. Agora quero que guarde essa imagem na sua mente, a fita de prata no bolso da mulher morta, porque mais à frente nesta história, quando falarmos da ligação de Isaac no Monte Moriá, precisa de se lembrar disto. Abraão veio de um mundo onde o sacrifício de seres humanos para agradar aos deuses não era apenas imaginável. Era normal, era esperado. Estava tecido no próprio tecido da vida religiosa. E o Deus que chamou Abraão para fora daquele mundo estava prestes a reescrever cada uma das regras. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. 3 palavras hebraicas que dividiram a história ao meio. Lech Lechá. Em português, a maioria das traduções apresenta isto como vai ou vai-te, e essa tradução está correta, é precisa, mas falta algo que qualquer pessoa que leia hebraico dirá que salta à vista. O verbo lech já significa vai. É tudo o que se precisa para dar uma ordem. Deus poderia simplesmente ter dito lech, vai, e a frase estaria gramaticalmente completa. Mas ele acrescenta lechá, que é uma forma reflexiva. Significa literalmente vai a ti mesmo ou vai por ti mesmo. Isto é invulgar. Estudiosos do hebraico debateram o significado desta construção durante séculos, e o consenso é que carrega um sentido muito além de uma simples mudança geográfica. Lech Lechá não significa apenas deixar o seu país. Significa embarcar numa jornada rumo a quem você realmente é. Ir ao encontro da pessoa que eu criei para você ser. Deixar para trás a identidade que a sua cultura, a sua família e a sua cidade lhe impuseram. E descobrir a identidade que eu tenho para você. Deus não estava apenas a pedir a Abraão que mudasse de morada. Estava a pedir-lhe que mudasse toda a sua compreensão da realidade. E o que Deus lhe pediu para deixar era devastador. O texto diz: deixa a tua terra, o lugar onde nasceste e a casa do teu pai. Em hebraico, isto está estruturado como um foco que se vai estreitando. Terra é a categoria mais ampla, todo o seu país, a sua identidade geográfica. Lugar de nascimento reduz para a sua comunidade, a sua identidade social. Casa do pai reduz ainda mais para a sua família, a sua identidade pessoal. Deus está a retirar sistematicamente cada camada de pertença que Abraão possui. Tudo aquilo que lhe diz quem ele é. Tudo aquilo que lhe dá estatuto, segurança e significado no mundo antigo. E em troca, Deus oferece-lhe uma promessa tão absurda que beira a crueldade. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei. Tornarei grande o teu nome. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti.
Abraão tem 75 anos e uma esposa estéril. Não tem filhos, nem herdeiro, nem terra própria. E Deus diz-lhe que ele vai tornar-se uma grande nação, que os seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas. Tente perceber como isso soou para Abraão, não para você, que lê com o conforto de saber como a história termina. Para ele, de pé em Harã, provavelmente ainda de luto pelo seu pai, terá que acabar de morrer, com a sua idosa esposa Sara ao lado, e um sobrinho chamado Ló a segui-los. Sem localização, sem mapa, sem destino, além de uma terra que eu te mostrarei. O destino em si não tem nome. Deus nem sequer lhe diz para onde vai. Só esse pormenor teria sido aterrador para uma mente do antigo Próximo Oriente. Naquele mundo, os deuses estavam ligados a lugares específicos. Deixar a sua terra era deixar a proteção do seu Deus. Ir para uma terra desconhecida era entrar em território controlado por divindades desconhecidas e potencialmente hostis. Estava a ser pedido a Abraão que saltasse para fora de tudo o que conhecia, sem nada além de uma voz e uma promessa. E é aqui que a história toma a sua primeira reviravolta extraordinária. Gênesis 12, versículo 4. Então Abrão partiu. 3 palavras. Ele não pediu pormenores, não tentou negociar um acordo melhor, não pediu um sinal para confirmar o que tinha ouvido. O texto simplesmente registra que ele ouviu e partiu. Mais tarde na história, Abraão vai discutir com Deus, vai questionar os planos de Deus, vai rir-se das promessas de Deus, vai tentar tomar as rédeas por conta própria de formas que criarão um caos geracional. Abraão não é apresentado como um santo de gesso, é apresentado como um ser humano profundamente imperfeito, que naquele momento específico fez algo que a Bíblia trata como o alicerce de toda a fé. Ele confiou numa voz que nunca tinha ouvido, de um Deus que não cresceu a adorar, e afastou-se de tudo. O livro de Hebreus, do Novo Testamento, capítulo 11, versículo 8, diz claramente: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado a ir para um lugar que haveria de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isto é o que a fé significava antes de se tornar uma categoria teológica. Antes de se tornar uma palavra num autocolante ou no título de um capítulo num manual de teologia sistemática. A fé, na sua forma bíblica original, parecia-se com um homem de 75 anos a carregar jumentos na escuridão e a caminhar para um deserto porque uma voz lhe disse para o fazer. E a terra, para onde Deus o enviou, não estava vazia. Quando Abraão chegou a Canaã, o texto diz-nos que os cananeus já estavam na terra. Abraão não estava a entrar numa herança, estava a entrar na casa de outra pessoa. Era um estrangeiro, um forasteiro, um estranho numa terra já reivindicada por outros povos com outros deuses. Ele nunca possuiria mais do que um único campo naquela terra durante toda a sua vida. Um campo que teve de comprar aos hititas pelo preço total para sepultar a sua esposa Sara. O homem a quem Deus prometeu um país inteiro passou toda a vida como um nômada a viver em tendas, sem nunca se fixar, sem nunca construir, sem nunca possuir. E contudo o texto diz que em Siquém, junto ao carvalho de Moré, Deus apareceu a Abraão e disse: "A tua descendência darei esta terra." E Abraão construiu ali um altar. Esse altar é tudo, é a resposta de Abraão ao absurdo da promessa. Ele não consegue ver como algo disto poderia tornar-se realidade. Não tem filhos, não possui nada, é velho, a sua esposa é velha, a terra está ocupada, e ele constrói um altar. Este é o comportamento de um homem que decidiu agir com base numa promessa que não pode verificar, de um Deus que apenas começa a conhecer. E essa disposição para caminhar rumo ao desconhecido, com base numa palavra, é o que a Bíblia chama de fé, confiança. Não perfeição, não piedade, não desempenho religioso, apenas confiança.
Mas se pensa que Abraão caminhou em confiança a partir desse momento, o capítulo seguinte prova o contrário. Uma fome atinge Canaã. A terra para onde Deus acabou de enviar Abraão não consegue alimentá-lo. E Abraão entra em pânico. Gênesis 12, versículo 10. Abraão desce ao Egito. E no caminho vira-se para a sua esposa Sara e diz algo que revela o quão frágil a sua fé realmente é neste momento. Diz-lhe que quando os egípcios virem como ela é bonita, vão matá-lo para ficar com ela. Então pede-lhe que diga que é sua irmã. Pense no que está a acontecer aqui. O homem que acabou de obedecer à voz de Deus e se afastou de tudo, agora mente para se proteger. Está a oferecer a sua esposa à casa de outro homem, deixando a corte do faraó acreditar que ela está disponível, porque tem medo de ser morto. E é exatamente isso que acontece. O faraó leva Sara para a sua casa. Abraão, por causa do engano, recebe uma enorme riqueza. Ovelhas, gado, jumentos, servos. Enriquece à custa de mentir sobre a sua esposa. Mas então Deus intervém. Envia pragas sobre a casa do faraó. O faraó descobre a verdade, convoca Abraão e diz uma das frases mais cortantes de toda a Bíblia. Pergunta o que Abraão lhe fez. Porque não disse que era sua esposa. Depois diz, pega nela e vai-te embora. Um rei pagão está a dar uma lição de honestidade ao pai da fé. Isto é o Gênesis, a ser brutalmente honesto sobre o seu herói. Abraão não desceu do seu cume espiritual e caminhou em fé perfeita para sempre. Tropeçou quase imediatamente. Escolheu o medo em vez da confiança, a autopreservação em vez da obediência, um plano humano em vez da proteção divina. E a Bíblia coloca isso ali mesmo, poucos versículos depois da grande chamada. E eis o que torna esta falha notável. Deus não abandona Abraão. Deus não diz, bem, escolhi a pessoa errada, deixa-me recomeçar. Deus resgata Sara, protege a aliança e continua em frente. A promessa sobrevive ao fracasso de Abraão, porque a aliança nunca dependeu do desempenho de Abraão, dependia do caráter de Deus. Essa distinção muda tudo na forma como se lê o resto do Gênesis. O sobrinho de Abraão, Ló, tem viajado com ele desde Harã. Ambos acumularam rebanhos e servos, e a terra não consegue sustentá-los a ambos. Os seus pastores estão a lutar, e Abraão, num momento de genuína generosidade, diz a Ló para escolher qualquer parte da terra que quiser. Ló olha para leste e vê a planície do Rio Jordão. O texto diz que era bem regada em toda a parte, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolhe a melhor terra, a vida fácil, o vale fértil, arma as suas tendas perto de Sodoma. Abraão fica nas colinas de Canaã, a terra seca, a terra difícil, a terra prometida. Esta cena é subtil, mas o texto está a transmitir uma ideia. Ló escolheu pela vista, olhou para a terra, viu o que era bom e ficou com ela. Abraão tinha sido chamado a caminhar pela fé, não pela vista. E o homem que caminha pela fé acaba com a promessa. O homem que caminha pela vista acaba perto de Sodoma. Mas a vida tranquila de Abraão nas colinas não durou muito. Porque algo acontece a seguir que quase nunca é mencionado nos sermões. A Guerra dos Reis. Gênesis 14 abre com uma batalha. 4 reis do Oriente, liderados por Quedorlaomer de Elão, dominavam as cidades da planície há 12 anos. No 13º ano, essas cidades revoltaram-se. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados varreram a região, esmagando todos os exércitos no seu caminho. Derrotaram os Refaíns, os Zuzins, os Emins e, finalmente, os reis de Sodoma e Gomorra, no vale de Sidim. Os reis orientais vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e fizeram prisioneiros. Entre esses prisioneiros estava Ló. Quando Abraão soube disto, fez algo surpreendente. Reuniu 318 homens treinados, nascidos na sua casa,
e perseguiu uma coligação de 4 reis que acabava de derrotar vários exércitos por toda a região. Pare e pense no que isto significa. Abraão não é apenas uma figura espiritual, é um líder militar. Tem mais de 300 guerreiros treinados no seu séquito pessoal. Esta é a casa de um rico chefe do deserto, não de um místico errante. O homem que construía altares também treinava soldados. Abraão perseguiu as forças de Quedorlaomer até Dan, quase 240 quilômetros a norte. Dividiu os seus homens, atacou de noite e pôs em fuga os exércitos combinados de 4 reis. Recuperou todas as pessoas e bens que tinham sido levados de Sodoma, incluindo Ló. Este é o mesmo homem que mentiu sobre a sua esposa no Egito porque estava com medo. O mesmo homem que não conseguiu confiar que Deus o protegeria do faraó, agora avança para a batalha contra 4 reis para resgatar o sobrinho. A fé não é uma linha reta. A fé vai em zigue-zague. Abraão é corajoso num dia e aterrorizado no outro. E a Bíblia registra ambos, porque o ponto nunca foi que Abraão fosse consistente. O ponto era que Deus era consistente. E depois, no caminho de regresso desta batalha, Abraão tem um dos encontros mais estranhos de toda a Escritura. Encontra um homem chamado Melquisedeque. Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. O próprio nome é hebraico, significa rei da justiça, e ele é rei de Salém, que é um nome antigo para Jerusalém. Salém significa paz. Portanto, o seu título completo é essencialmente Rei da Justiça, Rei da Paz. Ele aparece do nada. O texto não nos diz nada sobre a sua família, a sua origem ou como um sacerdote do Deus Altíssimo poderia existir em Canaã antes de Israel, antes da aliança, antes de qualquer uma das estruturas da religião bíblica ter sido estabelecida. Ele simplesmente aparece, abençoa Abraão, e Abraão dá-lhe 1/10 de tudo. Mas eis o pormenor que mostra o quanto Abraão cresceu desde o Egito. Após a batalha, o rei de Sodoma oferece a Abraão todo o despojo recuperado. Fica com tudo, tu mereceste. E Abraão recusa. Diz que levantou a sua mão ao Senhor Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e que não aceitaria nem um fio, nem uma correia de sandália, nem nada que pertencesse a Sodoma, para que ninguém pudesse dizer, eu enriqueci Abraão. O homem que enriqueceu à custa de mentir sobre a sua esposa no Egito agora recusa despojos legítimos de guerra porque quer que fique claro que a sua riqueza vem de Deus, não do rei de Sodoma. Abraão está a aprender, lentamente, de forma imperfeita, mas está a aprender. O desastre do Egito ensinou-lhe algo, e o encontro com Melquisedeque confirmou algo. Ele começa a compreender que o Deus que o chamou não é apenas mais uma divindade a ser gerida ou apaziguada. Este Deus é o possuidor do céu e da terra. Mas a lição mais difícil ainda estava por vir, porque agora veio a espera. Se eu pudesse mostrar-lhe apenas um capítulo da Bíblia para provar que este livro é mais estranho e mais profundo do que alguma vez imaginou, mostrar-lhe-ia Gênesis 15. Porque Gênesis 15 contém uma das cenas mais bizarras, mais profundas e mais teologicamente explosivas de toda a literatura antiga. E quase ninguém fala dela. Eis o cenário. Algum tempo passou desde que Abraão chegou a Canaã. Teve vitórias militares, acumulou riqueza, encontrou Melquisedeque e recusou a oferta do rei de Sodoma. Pelos padrões do mundo, Abraão está bem de vida. Mas a única coisa que Deus lhe prometeu, aquela que tornaria tudo o resto possível, não aconteceu. Ele ainda não tem um filho. E em Gênesis 15, versículo 2, Abraão finalmente diz o que tem estado a pensar. Diz a Deus que continua sem filhos. O herdeiro da sua casa é Eliezer de Damasco, o seu servo. Isto não é uma oração de louvor, é uma queixa.
Abraão está a dizer a Deus, com respeito, mas diretamente, que a promessa não está a funcionar. Os anos passaram. Nada mudou. A grande nação de que Deus falou ainda consiste em 2 pessoas idosas e um grupo de criados. E a resposta de Deus é levar Abraão para fora à noite, sob o vasto céu da Mesopotâmia, e dizer-lhe para olhar para cima e contar as estrelas. Depois Deus diz: assim será a tua descendência. Ora, quem vive nas cidades modernas não faz ideia de como isto se parecia. Nós podemos sair à rua e ver algumas dezenas de estrelas através da poluição luminosa. Abraão, de pé no antigo Próximo Oriente, sem nenhuma luz artificial durante centenas de quilômetros em qualquer direção, teria visto algo que parecia o céu em chamas. Milhares e milhares de estrelas, a Via Láctea a brilhar por cima como um rio de luz, a enorme imensidão do cosmos exposta por inteiro. E Deus diz: é assim que serão os teus descendentes. O versículo 6 registra a resposta de Abraão. Ele acreditou no Senhor e ele creditou-lhe isso como justiça. Pare aqui. Este único versículo pode ser a frase mais importante de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo constrói toda a sua teologia da justificação sobre este versículo em Romanos capítulo 4 e Gálatas capítulo 3. Martinho Lutero lançou a Reforma Protestante em parte com base neste versículo. Toda a compreensão cristã da salvação pela graça através da fé remonta a este momento sob as estrelas. Abraão acreditou, e essa crença, essa confiança, foi-lhe creditada como justiça, não a sua obediência, porque já tinha desobedecido no Egito, não os seus sacrifícios, porque o sistema sacrificial ainda não existia, não a sua perfeição moral, porque já tinha mentido sobre a sua esposa, a sua confiança. Mas o que acontece a seguir é onde as coisas se tornam verdadeiramente extraordinárias e perturbadoras e transformadoras. Abraão faz a Deus uma pergunta de acompanhamento razoável. No versículo 8, pergunta como pode saber que vai possuir a terra. Está a pedir uma garantia, um contrato, algum tipo de certeza de que esta promessa é vinculativa. E Deus diz-lhe para trazer uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão traz os animais, corta os maiores ao meio e dispõe as metades uma em frente à outra, criando um caminho de sangue entre as partes. Se você é um leitor moderno, esta cena quase não faz sentido. Parece aleatória, bárbara e desligada de qualquer coisa com significado. Mas se fosse um leitor do antigo Próximo Oriente, saberia exatamente o que está a acontecer e teria ficado gelado de pavor. Isto é uma cerimônia de ratificação de aliança. No mundo antigo, quando 2 partes faziam um acordo vinculativo, cortavam animais ao meio, dispunham as partes em 2 filas, e então ambas as partes caminhavam entre as peças juntas. O simbolismo era explícito e compreendido por todos. Que aconteça a mim o que aconteceu a estes animais se eu quebrar esta aliança. Caminhar entre as partes era uma automaldição, um juramento de sangue, a forma mais séria, mais vinculativa e mais irreversível de compromisso que existia no mundo antigo. Temos provas arqueológicas desta prática em tratados hititas, em textos de Mari, em acordos de vassalagem assírios. Jeremias, capítulo 34, faz referência a este mesmo costume séculos depois, confirmando a sua relevância contínua. Um tratado da antiga cidade de Alalakh, datado do século XVIII antes da nossa era, aproximadamente a época de Abraão, descreve exatamente este tipo de cerimônia entre um rei vassalo
e o seu soberano. Ambas as partes caminham, ambas as partes juram. Então, quando Deus diz a Abraão para preparar os animais, Abraão sabe o que vem a seguir. Estão prestes a fazer uma aliança. Ambos vão caminhar entre as partes. Ambos vão jurar com as suas vidas que cumprirão os termos. Só que não é isso que acontece. Gênesis 15, versículo 12. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abraão, e uma escuridão terrível e grande desceu sobre ele. A palavra hebraica usada para este sono é tardemá. É a mesma palavra usada em Gênesis 2, quando Deus fez Adão adormecer antes de criar Eva. Isto não é descanso comum. É uma inconsciência imposta por Deus. Deus faz Abraão adormecer, e repare na textura emocional deste momento. Não é um sono tranquilo. O texto diz que uma escuridão terrível e grande caiu sobre ele. A palavra hebraica para terrível é eimá, que significa horror ou terror. Algo aterrador está a acontecer, e Abraão sente-o a um nível primordial, mesmo no seu estado inconsciente. E depois o versículo 17. Quando o sol se tinha posto e estava escuro, um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram entre as partes. Um forno fumegante e uma tocha de fogo. Estes são símbolos da presença divina. O mesmo tipo de imagem que mais tarde aparecerá como a coluna de nuvem e a coluna de fogo, guiando Israel através do deserto. Isto é o próprio Deus a mover-se entre as partes. E Abraão está a dormir. Compreende o que acabou de acontecer numa cerimônia de aliança que exige que ambas as partes caminhem entre as peças e jurem com as suas vidas. Deus faz Abraão adormecer e caminha sozinho. Deus assume os dois lados do juramento. Deus carrega o peso total da aliança. Deus diz, na prática, se esta aliança for quebrada por qualquer uma das partes, que as consequências recaiam sobre mim. Isto é impressionante. Em todas as outras alianças do antigo Próximo Oriente, ambas as partes partilhavam a obrigação e o risco. Aqui, Deus assume tudo: as promessas, as obrigações e as consequências do fracasso. Abraão não contribui com nada. Abraão não assina nada. Abraão não jura nada. Abraão está inconsciente. Todo o peso da aliança repousa sobre o próprio caráter de Deus, a própria fidelidade de Deus, a própria disposição de Deus para suportar o custo das promessas quebradas, mesmo que quem as quebre seja Abraão ou seus descendentes. E Deus também revela outra coisa durante esta cerimônia. Entre o sono e o fogo, Deus diz a Abraão que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles. Serão servos, serão afligidos durante 400 anos, mas Deus julgará a nação que os escravizar, e depois eles sairão com grandes bens. Isto é uma antevisão do Egito, do Êxodo, de toda a trajetória da história israelita, comprimida numa profecia dita a um homem adormecido entre filas de animais mortos. Os estudiosos chamam a isto uma aliança unilateral, um acordo de uma só parte, uma promessa incondicional. E é o alicerce sobre o qual tudo o resto na Bíblia é construído. E se está a prestar atenção, já reparou na prefiguração. Um Deus que toma sobre si a maldição da quebra de aliança. Um Deus que diz, se o meu povo falhar, que o castigo recaia sobre mim. Esse fio teológico só chega à sua conclusão 2000 anos depois, numa colina fora de Jerusalém, numa cruz romana, onde o descendente de Abraão carrega a maldição da aliança no seu próprio corpo. Mas estamos a adiantar-nos, porque antes de chegarmos à cruz, precisamos de falar sobre o que aconteceu entre a aliança e a crucificação. Os anos de espera, as falhas de fé e o momento em que Abraão tomou as rédeas nas suas próprias mãos e criou uma ferida que o Médio Oriente ainda sangra até hoje.
Há algo que a Bíblia faz que quase nenhum outro texto religioso do mundo antigo faz. Mostra os seus heróis a falhar. Depois da aliança em Gênesis 15, depois das estrelas e do sangue e do fogo, seria de esperar que a história acelerasse. Deus fez uma promessa. Abraão acreditou. Agora a promessa deveria cumprir-se. Em vez disso, os anos passam. Muitos anos, e nada acontece. Sara não consegue conceber. Mês após mês, ano após ano, a promessa permanece por cumprir. Então Abraão e Sara decidem dar uma ajuda a Deus. E é aqui que a história se torna dolorosamente humana. Em Gênesis 16, Sara sugere que Abraão durma com a sua serva egípcia, Agar, e tenha um filho através dela. Antes de julgar isto, é preciso compreender que no antigo Próximo Oriente, esta era uma prática perfeitamente normal e socialmente aceite. Temos contratos da antiga Mesopotâmia, da própria cultura de onde Abraão veio, que abordam especificamente o procedimento para uma esposa estéril fornecer uma serva como substituta. O Código de Hammurabi menciona-o. Contratos de casamento de Nuzi, uma antiga cidade hurrita, contém cláusulas quase idênticas ao que Sara propõe. Abraão não estava a fazer nada escandaloso pelos padrões da sua época. Estava a fazer algo perfeitamente legal e culturalmente esperado. E é precisamente esse o problema, porque a promessa de Deus nunca foi sobre o que era culturalmente esperado. A promessa de Deus era sobre o que era humanamente impossível. E no momento em que Abraão recorre a uma solução humana para uma promessa divina, as coisas correm mal. Agar concebe e imediatamente a casa desmorona em ciúme, ressentimento e crueldade. Sara, que sugeriu o arranjo, volta-se contra Agar e trata-a com dureza. A palavra hebraica usada é aná, o mesmo verbo usado para descrever como os egípcios mais tarde irão oprimir os israelitas na escravidão. Sara, a futura mãe de Israel, trata Agar da mesma forma que o faraó um dia tratará os descendentes de Sara. A ironia é brutal. Agar foge para o deserto. Grávida, sozinha, escravizada e maltratada, corre em direção ao Egito, em direção à casa, em direção à única vida que conhecia antes de a casa de Abraão a engolir por completo. E aqui o texto faz algo extraordinário. Deus envia um anjo para encontrar Agar, não para encontrar Abraão, não para repreender Sara, para encontrar Agar, a mulher egípcia escravizada a correr pelo deserto. O anjo encontra-a junto a uma fonte no caminho para Sur e diz-lhe para voltar, mas também lhe dá algo que Abraão recebeu, uma promessa. O seu filho chamar-se-á Ismael, que significa Deus ouve, e ele será pai de um grande povo. E Agar responde com algo que nenhuma outra figura no Gênesis faz antes dela. Dá um nome a Deus. Chama-lhe El Roi, o Deus que me vê. Uma mulher escrava dá nome a Deus. Antes de Moisés, antes dos profetas, antes de qualquer teologia formal dos nomes divinos ter sido estabelecida. Isto não é uma nota de rodapé. O texto está a dizer-nos algo sobre o caráter do Deus que chamou Abraão. Este Deus não vê apenas os escolhidos. Ele vê os usados. Vê os esquecidos, vê a escrava fugitiva grávida no deserto. Ismael nasce, Abraão tem 86 anos, e durante 13 anos ele cria este rapaz, ama este rapaz e quase certamente acredita que Ismael é o filho prometido. Mas então Deus aparece de novo e muda tudo. Gênesis 17. Abraão tem agora 99 anos. Deus aparece e estabelece a aliança da circuncisão, uma marca física, um sinal gravado no corpo de cada homem na casa de Abraão, um lembrete permanente de que pertencem a um Deus que os reclamou. O significado da circuncisão, no seu contexto antigo, merece uma pausa. No antigo Próximo Oriente, outras culturas praticavam a circuncisão, mas geralmente como um rito de puberdade ou um ritual pré-matrimonial.
Deus pega nesta prática cultural existente e redefine-a radicalmente. Move-a para o 8º dia de vida, para a infância, antes de a criança poder escolher, compreender ou consentir. O sinal da aliança é colocado no corpo antes de a pessoa ter feito qualquer coisa para o merecer. Isto espelha a lógica da própria aliança. Não mereceste isto, não escolheste isto, isto foi colocado em ti por um Deus que te escolheu antes de tu puderes escolhê-lo a ele. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos, e o de Sarai para Sara, que significa princesa. E Deus diz que Sara lhe dará um filho e que o deverá chamar Isaque. E a resposta de Abraão, Gênesis 17, versículo 17. Abraão caiu com o rosto em terra e riu-se. Ele riu-se. O pai da fé, o homem que acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, caiu por terra a rir-se da promessa de Deus. E o verbo hebraico usado aqui, Yitzhak, é a própria palavra que se torna o nome do seu filho. Isaac significa ele ri. Isto não é apresentado como pecado, é apresentado como algo humano. Abraão está esmagado, tem 99 anos, a sua esposa tem 89, e Deus está a dizer-lhes que vão ter um bebê. Claro que ele se riu. E depois Abraão diz algo incrivelmente revelador. Diz, Oxalá, Ismael, viva diante de ti. Por outras palavras, Deus, eu já tenho um filho. Não podemos trabalhar com o que já temos? E Deus diz, não, Sara terá um filho, o nome dele será Isaque, e a aliança será estabelecida através dele. Este momento é devastador, se nos demorarmos o suficiente para o sentir. Abraão ama Ismael, ama-o há 13 anos, e Deus está a dizer-lhe que Ismael, embora abençoado, não é o filho da promessa. O plano que Abraão e Sara conceberam por conta própria, a solução humana para o atraso divino, não é o plano que Deus tinha em mente. E então chega o momento mais audacioso de Abraão antes da ligação de Isaque. Em Gênesis 18, 3 visitantes chegam à tenda de Abraão junto aos carvalhos de Mamre. Abraão, demonstrando a hospitalidade extrema que era a mais alta virtude da cultura do antigo Próximo Oriente, apressa-se a preparar uma refeição para eles. Pede a Sara para cozer pão da melhor farinha. Corre ao rebanho e escolhe um novilho tenro. Durante esta visita, o Senhor diz a Abraão que Sara terá um filho dentro de 1 ano. Sara, ao ouvir de dentro da tenda, ri-se para si mesma. E Deus diz, haverá algo demasiado difícil para o Senhor? Sara nega ter se rido. Está com medo, e Deus diz, riste-te sim. Há uma ternura nesta troca que se perde se a lermos depressa demais. Deus não está zangado. Está a reconhecer o absurdo daquilo que está a prometer. Uma mulher de 90 anos a ter um bebê. Claro que ela se riu. Toda a família se ri desta promessa, e Deus dá à criança o nome dessa risada. Mas então a conversa muda, e Abraão faz algo que nenhuma outra figura no Gênesis faz. Deus revela que está prestes a investigar as cidades de Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado grave. E Abraão discute com Deus. Aproxima-se e pergunta, destruirás de facto o justo juntamente com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? E depois negocia 50, depois 45, depois 40, depois 30, depois 20, depois 10. De cada vez Deus concorda. Se houver 10 justos em Sodoma, não a destruirei. Esta cena é surpreendente por várias razões. Primeiro, Abraão está a interceder por uma cidade que não é sua. Sodoma não é o seu povo. Ele não tem obrigação de se preocupar com eles. Mas preocupa-se porque o seu sobrinho Ló vive lá e porque Abraão desenvolveu algo que o mundo pagão da sua época em grande parte não tinha. Um sentido de justiça universal. A convicção de que o Deus que julga a terra deve agir com retidão. Segundo, Abraão não tem medo de desafiar Deus. É respeitoso,
mas implacável. Insiste e insiste, e Deus não o castiga por isso. O texto sugere que Deus acolhe a conversa. Este não é um Deus que exige submissão cega. É um Deus que convida ao diálogo. Mas eis a parte que parte o coração. Abraão para nos 10. Não vai mais abaixo. Não pergunta e se forem 5, e se for apenas 1. E no fim, nem sequer 10 justos se encontram em Sodoma. E a cidade é destruída. Apenas Ló e as suas filhas escapam. E mesmo esse resgate é confuso e traumático. A mulher de Ló olha para trás e transforma-se numa coluna de sal. Essa imagem, uma pessoa incapaz de largar o que está a deixar para trás, ecoa ao longo da Bíblia e nas nossas próprias vidas. Abraão afastou-se de Ur sem olhar para trás. A mulher de Ló não conseguiu fazer o mesmo com Sodoma. O Abraão que negociou com Deus é um homem que cresceu enormemente em relação ao homem que saiu de Ur. Passou de obediência silenciosa à parceria ativa, de crença passiva à luta envolvida. E então, finalmente, Isaque nasce. Gênesis 21. Abraão tem 100 anos, Sara tem 90, e o impossível acontece. O filho da promessa chega. O rapaz, cujo nome significa risada, nasce de pais que literalmente se riram da ideia de que ele pudesse existir. Sara diz: Deus fez-me rir. Todos os que ouvirem vão rir-se comigo. Pela primeira vez na história de Abraão, há uma alegria pura e simples. A espera acabou. A promessa cumpriu-se. O velho segura o seu filho bebé nos braços e sabe que tudo o que Deus disse era verdade. Mas a alegria não dura, porque outra perda se aproxima. À medida que Isaque cresce, a tensão entre Sara e Agar torna-se insuportável. Sara vê Ismael, agora adolescente, a brincar com Isaque. Diz a Abraão que expulse a escrava com o filho dela. E o texto diz que isto foi muito desagradável para Abraão. A expressão hebraica é Vayera hadavar meod. Foi muito mal aos seus olhos, porque Ismael também é seu filho. Ele ama Ismael. Criou Ismael durante mais de 13 anos, e agora Sara está a dizer-lhe para mandar este rapaz para o deserto. Deus diz a Abraão para ouvir Sara, mas Deus também promete mais uma vez que Ismael se tornará uma nação, porque é descendência de Abraão. Então Abraão levanta-se de manhã cedo, pega em pão e num odre de água, dá-os a Agar, coloca-os no ombro dela, juntamente com o rapaz, e manda-os embora. Leia essa frase de novo, devagar. Ele levanta-se cedo, prepara as provisões ele mesmo, coloca-as no ombro dela, manda-os embora. Este não é um homem indiferente, é um homem que está a morrer por dentro. Cada pormenor sugere um pai que não consegue obrigar-se a fazer isto e fala mesmo assim, porque lhe foi dito para confiar em Deus quanto ao resultado. Agar vagueia pelo deserto de Berseba, a água acaba. Ela coloca Ismael debaixo de um arbusto porque não suporta vê-lo morrer. Senta-se à distância de um tiro de arco e chora. E Deus ouve a voz do rapaz. O anjo de Deus chama Agar do céu e diz-lhe para não ter medo. Deus ouviu a voz do rapaz. Levanta-o e segura-o com firmeza pela mão, pois farei dele uma grande nação. E Deus abre os olhos dela, e ela vê um poço de água. O Deus que vê, El Roi, ele vê de novo, vê a mulher escrava de novo, vê o rapaz de novo, fornece água no deserto, da mesma forma que um dia fornecerá água de uma rocha para os israelitas no Sinai. Ismael sobrevive, cresce no deserto de Parã, torna-se arqueiro. A mãe encontra-lhe uma esposa da terra do Egito, e dele vem uma linhagem que a tradição islâmica traça diretamente até ao profeta Maomé. A dor de uma família, 2 civilizações, 4.000 anos de consequências. E agora Deus tem mais uma coisa a pedir a Abraão, e esta faz tudo o resto parecer um aquecimento. Gênesis 22 é o capítulo mais analisado, mais debatido e mais angustiante da Bíblia hebraica.
Filósofos como Kierkegaard escreveram livros inteiros sobre ele. Estudiosos judeus passaram milênios a interpretá-lo. Teólogos cristãos veem nele a prefiguração de tudo aquilo em que acreditam. A tradição islâmica honra-o como um dos maiores atos de submissão da história humana. E a razão pela qual nos assombra é que, à superfície, parece aquilo que Abraão deixou para trás. Lembre-se de Ur, lembre-se dos túmulos reais, lembre-se da fita de prata no bolso da mulher morta. Lembre-se de que o mundo de onde Abraão veio era um mundo onde os deuses exigiam sacrifício humano. E agora, em Gênesis 22, versículo 2, o Deus que chamou Abraão para fora daquele mundo diz: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto num dos montes que eu te indicarei. O teu filho, o teu único filho, aquele que amas, Isaque. O hebraico acumula a especificidade, cada frase estreitando o foco como uma lâmina a ser afiada. E repare que Deus diz, o teu único filho, embora Ismael esteja vivo. Isaque não é o único filho biológico de Abraão. É o único filho da aliança. Deus está a especificar o custo com precisão cirúrgica. E a primeira pergunta que todos fazem é: como pode um Deus bom fazer isto? Guarde essa pergunta. Vamos chegar lá. Mas primeiro, veja o que Abraão faz. Gênesis 22, versículo 3. Abraão levantou-se de manhã cedo, selou o seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe tinha indicado. Levantou-se cedo, de novo, tal como quando mandou Agar embora. Os momentos mais sombrios de Abraão começam ao amanhecer. Não adiou, não discutiu, como discutiu por Sodoma. Não negociou, não se riu, como se riu da promessa de Isaque. Simplesmente levantou-se, preparou o que era preciso e começou a caminhar. 3 dias de caminhada. 3 dias de Berseba até as montanhas de Moriá. 3 dias a viajar com o filho ao lado, sabendo o que acredita que Deus lhe pediu para fazer. 3 dias de silêncio, de agonia, do que quer que estivesse a acontecer dentro da mente deste homem. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar à distância. Disse aos seus servos para ficarem com o jumento. Disse: eu e o rapaz iremos até lá para adorar e voltaremos para junto de vós. Voltaremos para junto de vós, nós os 2. Eu e o rapaz voltaremos. O autor de Hebreus, no capítulo 11, interpreta este momento diretamente. Diz que Abraão considerou que Deus era capaz de ressuscitar Isaque dos mortos. Abraão decidira obedecer à ordem de Deus, mas também acreditava de alguma forma, contra toda a lógica, que Deus encontraria uma maneira de manter a sua promessa, porque se Isaque morrer, a aliança morre. E Abraão já tinha visto o suficiente deste Deus para saber que a aliança não morreria. Isto é fé no seu extremo, não fé como um sentimento reconfortante, não fé como concordância intelectual com proposições teológicas. Fé como subir uma montanha com o seu filho e uma faca, acreditando que o Deus que lhe prometeu descendentes tão numerosos como as estrelas, não deixaria essa promessa falhar, mesmo que não conseguisse ver como. Então chega o momento, Isaque fala, e as suas palavras destroem-nos. Pai, diz Isaque, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque não é um bebé. A maioria dos estudiosos estima que tivesse entre o início da adolescência e os 20 e poucos anos neste ponto. Era suficientemente velho para carregar a lenha montanha acima. Era suficientemente velho para compreender como funcionavam os sacrifícios. E reparou que faltava algo essencial. A resposta de Abraão é uma das frases mais carregadas de significado de toda a Escritura. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho.
Em hebraico, esta frase é ambígua de uma forma que parece intencional. Pode significar Deus proverá o cordeiro para si mesmo, ou Deus proverá a si mesmo como o cordeiro. A gramática permite ambas as leituras, e se é cristão a ler este texto, essa ambiguidade detona como uma bomba. Chegam ao cume. Abraão constrói o altar, dispõe a lenha, amarra Isaque e deita-o por cima. E eis outro pormenor que passa despercebido. Isaque deixa-se amarrar. Isto não é uma criança pequena que não compreende. É um jovem, provavelmente mais forte do que o seu pai idoso, que poderia ter resistido, que poderia ter fugido, que escolheu não o fazer. A tradição judaica sublinha este ponto. A Akedah, a ligação, não é apenas uma prova da obediência de Abraão. É uma prova da disposição de Isaque. Pai e filho caminham juntos neste momento. Ambos estão a escolher. Abraão estende a mão e pega na faca. E o anjo do Senhor chama do céu: Abraão, Abraão. O nome repetido. Na Escritura, quando Deus diz o nome de alguém duas vezes, sinaliza urgência e intimidade. Abraão, Abraão. Ele diz: aqui estou. Não ponhas a mão sobre o rapaz nem lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ergue os olhos, e preso num matagal pelos chifres está um carneiro. Ele toma o carneiro e oferece-o em lugar do seu filho. E Abraão chama aquele lugar Yahweh-Yireh, o Senhor proverá. O texto acrescenta: como se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Agora é aqui que a geografia se torna teologia. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 1, identifica o Monte Moriá como o local onde Salomão mais tarde construiria o templo em Jerusalém. A montanha onde Abraão quase sacrificou o seu filho é a mesma montanha onde o templo ficou. A mesma montanha onde, durante séculos, Israel ofereceria sacrifícios para o perdão dos pecados. O mesmo complexo montanhoso onde, segundo a tradição cristã, Jesus de Nazaré, descendente de Abraão pela linha de Isaque, foi crucificado. Abraão deu ao lugar o nome "O Senhor proverá". E o texto diz: no monte do Senhor se proverá. Tempo futuro. Algo acontecerá nesta montanha no futuro que cumprirá o significado deste momento. O carneiro preso no matagal é um substituto, um animal a morrer no lugar do filho. E este princípio de substituição, vida inocente oferecida no lugar de vida culpada, torna-se o mecanismo central de todo o sistema sacrificial de Israel. E para os cristãos, torna-se a chave interpretativa da morte de Jesus. Então, por que razão Deus pediu a Abraão para fazer isto? A resposta exige compreender do que é que a prova realmente tratava. E não era sobre se Abraão estava disposto a matar Isaque. Era sobre se Abraão tinha transformado Isaque num ídolo. Lembre-se de onde Abraão veio: Ur, uma cidade de ídolos. Abraão deixou esse mundo para trás. Mas a tentação da idolatria não desaparece só porque se sai de uma cidade. Isaque era o filho milagre, o filho impossível, o cumprimento de tudo aquilo que Abraão esperou 25 anos. Isaque era a prova de que Deus era real, de que as promessas eram verdadeiras, de que a aliança continuaria. E aí reside o perigo, porque quando a dádiva se torna mais importante do que quem a dá, quando a bênção se torna mais importante do que aquele que abençoou, quando a nossa identidade se envolve naquilo que Deus nos deu, em vez de se envolver no próprio Deus, construímos um novo ídolo. Deus não estava a pedir a Abraão que se tornasse um assassino de crianças. Deus impediu o sacrifício. Deus nunca pretendeu que Isaque morresse. O ponto sempre foi a disposição, a postura interior, a resposta à pergunta: Abraão, há alguma coisa na tua vida que amas mais do que a mim? E a resposta de Abraão, expressa não em palavras, mas em ação, foi não. Nada, nem sequer o filho que esperou 25 anos.
Depois de Moriá, o grande acontecimento seguinte na vida de Abraão é a morte de Sara. Gênesis 23. Sara morre com a idade de 127 anos em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão vem chorar e lamentar Sara. O hebraico usa dois verbos, lispod, fazer o elogio fúnebre, e livkotá, chorar por ela. O luto público e a dor privada. Abraão faz ambos. E depois faz algo prático, algo que revela tanto a sua fé como o seu realismo. Negocia com os hititas para comprar um local de sepultura. A caverna de Macpela. Esta negociação em Gênesis 23 é uma das transações comerciais mais detalhadas de toda a Bíblia. Abraão dirige-se aos filhos de Et. Apresenta-se como estrangeiro e peregrino, um residente estranho. Pede para comprar um terreno para a sepultura. Efrom propõe o preço de 400 ciclos de prata. Abraão pesa a prata e paga. E esta é a única parte da terra prometida que Abraão alguma vez possui legalmente. Depois de décadas a vaguear, depois de altares construídos em Siquém, em Betel e em Hebrom, depois de uma aliança em que Deus lhe prometeu toda a terra, a única transação imobiliária de Abraão é um cemitério. Ele sepulta Sara na caverna de Macpela. E quando o próprio Abraão morrer, os seus filhos Isaque e Ismael irão sepultá-lo ali, ao lado dela. Isaque e Ismael, juntos, junto ao túmulo do pai. Esse pormenor, escondido em Gênesis 25, versículo 9, é uma das linhas mais silenciosamente extraordinárias da Bíblia. Os dois filhos, o filho da promessa e o filho mandado embora, aquele que ficou e aquele que foi expulso, de pé juntos junto ao túmulo do homem que amou a ambos. Quaisquer que fossem as feridas entre eles, o que quer que os anos no deserto tenham feito a Ismael, ele voltou para o funeral. Ficou ao lado do irmão, sepultaram o pai juntos. Abraão morreu com a idade de 175 anos, possuindo exatamente um pedaço de terra na terra prometida. Um cemitério. O homem a quem Deus disse, toda esta terra será tua, morreu com uma sepultura. E contudo, o texto diz que morreu numa boa velhice, velho e cheio de dias. A palavra hebraica para cheio é sávia, que significa satisfeito, contente, completo. Abraão morreu satisfeito. Não porque tivesse recebido tudo o que lhe fora prometido, mas porque caminhou com o Deus que o prometeu. Ele nunca viu a nação de Israel, nunca viu o templo em Moriá, nunca viu David, nem Salomão, nem os profetas. Nunca viu um bebé numa manjedoura em Belém. Não viu nada disto. Mas a aliança que ele carregou caminhou para esse futuro sem ele. De Abraão a Moisés, de Moisés a David, de David aos profetas, dos profetas a uma rapariga adolescente em Nazaré que disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Dessa rapariga a uma cruz numa colina que a Bíblia chama o lugar onde Deus proveu, o monte do Senhor, Moriá, onde Abraão disse, Deus proverá a si mesmo o cordeiro. E 2000 anos depois, naquele mesmo complexo montanhoso, um homem que se chamou a si mesmo o bom pastor disse, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou por minha própria vontade. O cordeiro que Deus proveu, a aliança que Deus fez na escuridão, caminhando sozinho entre o sangue enquanto Abraão dormia. A promessa que disse, se isto falhar, que o custo recaia sobre mim. Sempre esteve a caminhar para aqui. Desde a primeira palavra dita a um velho numa cidade pagã, desde o primeiro passo dado rumo ao desconhecido, desde a primeira estrela contada na escuridão. Há 4000 anos, um velho carregou jumentos na escuridão, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Se esta história mudou a forma como vê a Bíblia, subscreva. Na próxima semana, vamos mais fundo na história de Jacó, o homem que literalmente lutou com Deus e saiu a coxear. Essa é ainda mais extraordinária do que esta. O vídeo está no ecrã agora.